Sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração, que possamos juntos novamente aprender um pouco mais, né, sobre nosso Mestre Jesus, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Caiu hoje no capítulo 6, o Cristo Consolador, e vem falando sobre o jugo leve. Que começa assim, e é um trecho que está na Bíblia, tá? Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. É um trecho, assim, muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Porque vem falando daquilo que a gente passa na nossa existência. Na nossa existência a gente tem perda de seres queridos, seja através dos portais da transição para a vida eterna, que seria a morte, seja através de perdas de pessoas mesmo durante a nossa vida, como encarnados o outro não desencarnou, mas às vezes a gente acaba perdendo, né? Se afastando, se separando por qualquer motivo. Seja através de perdas financeiras, perda de trabalho, perda de dinheiro, perda do que quer que seja. Às vezes a gente perde a saúde, às vezes a gente perde a cabeça. Tantas são as perdas. E às vezes a gente se condena por conta disso, ou condena o outro. Porque tudo que acontece na nossa vida, até a perda de um ente querido mesmo, a gente fica pensando, poxa, eu poderia ter feito algo por aquela pessoa, agora não tem jeito. Ou eu perdi a cabeça e não deveria ter agido daquela forma, agora eu magoei tantos. Ou aquela pessoa e a pessoa não me perdoa. Então são perdas que vão deixando marcas na gente, que trazem sofrimento para a alma da gente. Essas perdas, gente, mortificam a nossa alma se a gente não tiver Deus no nosso coração. Se a gente achar que nós somos por nós mesmos, que nós não podemos errar, que nós não podemos falir. E nós erramos. Por quê? Nós estamos aqui encarnados como humanos que somos, né? Porque não somos ainda seres angélicos. Nós ainda não estamos lá, né, nas alturas. Por isso necessitamos estar aqui, porque somos ainda imperfeitos. E devido a essa imperfeição que nós trazemos em nós, é que precisamos estar aqui para passar por esse tipo de dificuldade, de perda, de dor, de perda de saúde, de perda de entes queridos, de perda de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente se perde durante a nossa vida em muitas situações. É necessário? É.
Mas o que importa, gente, é como a gente põe Deus na nossa vida. Não importa se nós ferimos ou se nós somos feridos. Quando a gente tem Deus no coração, a gente coloca isso em prática na nossa vida como? Agindo com amor e caridade. Para com o próximo? Sim. E para conosco mesmo. Por que a gente vai aprender a dar amor e ser caridoso com o outro se nós não somos conosco mesmo? Se nós não sabemos olhar para nós e nos perdoar? Nos cobramos, nos mortificamos por tudo que acontece. Então, reconhecer as coisas que a gente faz de errado é importante. Porque quando a gente reconhece, a gente se transforma. E Jesus, durante a vinda dele aqui sobre a terra como encarnado, um ser perfeito que veio como homem, né, nessa terra, ele jamais ficou apontando os erros. Ele era capaz de olhar para cada ser que ele encontrou e sabia quais eram os erros de cada um. Mas ele apontava, ele falava, você fez isso. Ele não estava para condenar. Ele não estava, porque ele sabia que cada um estava no seu grau evolutivo. E é por isso que fala aqui, né, durante o texto, que o jugo dele não é pesado. O mundo pode te condenar, mas ele não está condenando. O que é que ele sempre diz? Transforme, mude, não volte a errar, não faça novamente. Isso é a mesma coisa que às vezes quando a gente faz alguma coisa que a gente chega para o nosso pai, para a nossa mãe, nossa, eu fiz isso de errado, e fala assim, não faça novamente. Né? Não faça novamente, repense, não faça dessa forma. Ele não fica jogando pedra para os erros do passado. Se assim fosse, Deus não nos daria N oportunidades de estarmos aqui reencarnados, né? Essas são as oportunidades. O que importa é a gente encarar a vida de uma forma que é assim, eu vou procurar errar o menos possível, fazer diferente, reconheço esse erro em mim, vou mudar. E quando o erro é do outro, né, e nos atinge, nos machuca, aí nós temos que já saber exercer o amor e a caridade para com a gente saber exercer isso para com o outro. Reconhecer que se nós somos falíveis, o outro também é, e que nós não devemos ficar condenando o outro, porque se nós medirmos o outro, né, em grande profundidade, condenar, querer que tudo recaia sobre o outro porque fez de errado, nós seremos da mesma forma punidos, da mesma proporção. Com o mesmo peso que nós pesamos o outro, nós seremos pesados. Então, se nós não queremos, né, receber um castigo muito pesado, para que queremos castigar o outro de maneira pesada? Então, miséria, decepção, dor física, perda de seres queridos, a gente nunca deve pensar que é um castigo de Deus. É uma necessidade o sofrimento. O sofrimento é como eu diria, é como uma necessidade para que a gente possa se transformar. Se tudo fosse perfeito, se a gente tivesse sempre as pessoas queridas à nossa volta, nós não tivéssemos problemas, nós jamais iríamos nos transformar. Os nossos melhores momentos são quando a gente está em dificuldade, a gente se torna humilde, a gente lembra que Deus existe, a gente conversa com Deus. Quando a gente está na alegria e está tudo correto, tudo certinho, a gente não lembra nem de agradecer. A gente se afasta, na verdade. A gente se afasta, né? Tá tudo tão tudo bom. Igual o Theo estava falando, né, na semana passada, ele falou assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer oração para pedir. Sim. Porque tá tudo bom, porque tá tudo tranquilo, né? Exatamente. Aí a gente se afasta de Deus, né? Exatamente. Tá a hora que aperta, a gente corre, né, pro Pai, sai correndo, vai lá, agora, nossa, quanto tempo eu não venho aqui, eu preciso conversar agora de maneira verdadeira. A nossa fé, que a gente né, aumenta a nossa fé, porque você começa a pedir com mais verdade, com mais força, que aquilo que você quer muito, mas só na hora da precisão. Só na hora da necessidade, mas a gente tem que lembrar. São Paulo, ele sempre fala que nós pegamos Deus e colocamos ele atrás do sofá. A hora que a coisa pega, você vai lá e tira.
E o que é que ele faz as coisas, né? E além do que, a gente quer que seja rápido a solução, né? Porque, afinal de contas, muita gente imagina que Deus é um gênio da lâmpada, né? Tipo assim, agora tô pedindo, vai fazer agora porque eu quero, e é o meu tempo, não é o tempo de Deus. Eu que fiz tudo para chegar naquela situação e eu quero que Deus tire aquilo da minha vida. Então, sim. E muitas pessoas se revoltam, muitas vezes, com Deus, porque acham que não foi atendido. Mas teve merecimento. Né? Foi do merecimento da pessoa. E também tem aquilo, será que deve acontecer do jeito que a gente quer? Porque ele dá as oportunidades para nós. Então. Eu pedir qualquer coisa, ele vai mostrar um outro caminho para mim poder fazer para chegar no ponto que eu estou querendo. Muitas das vezes a gente está num caminho, né, e está tudo certo acontecendo na vida da gente, está tudo certinho. É necessário que aconteça alguma coisa para que eu vá para outro caminho, para que eu seja conduzido para alguma coisa que realmente me leve ao crescimento. Deus não espera que a gente fique estagnado. Ah, tá tudo bem, agora então não vou fazer nada, tá tudo perfeito. Porque se for tudo certinho, você fica acomodado. Acomodado. Né? Não, né? Como se diz, time que tá ganhando não se mexe. Né? Então tá tudo certinho ali, né? Para que você vai querer buscar outras coisas, querer almejar outras coisas, né? Mesmo no caminho de Deus, né? Ah, não vou, né? Você fica ali. Exatamente. Ainda nessa frase aqui de Jesus, vem falando assim, ó, aprendei de mim. E muita gente às vezes ignora essa parte. Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o que significa isso? Diante das dificuldades da vida, nós temos que aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Porque as piores coisas que nós trazemos dentro de nós é a revolta, que é o contrário da mansidão, né, de ser pacífico, e ser humilde, porque nós nos vemos como coitados. Ah, nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos, eu não aceito porque isso aconteceu comigo, isso é uma vergonha porque aconteceu comigo, fiquei doente, eu não conto para ninguém, fiquei escondendo, ah, isso só acontece com pessoa que às vezes não tem Deus no coração, não tem nada disso, gente. As misérias, as decepções, as perdas de entes queridos, perdas financeiras, perda de saúde, acontece com quem tem Deus no coração e quem não tem também. A grande diferença está em como que essas coisas, esses sofrimentos, essas dificuldades vão nos encontrar. Se a gente tiver perdido somente na parte material da vida, pensando que tudo é dinheiro, pensando que tudo é o que eu tenho de bem material, tudo que é o que eu represento na sociedade, o meu status, tudo eu sou isso, tudo aquilo que é mundano, se eu tiver só com essa consciência, a hora que a minha saúde se for, a hora que o meu dinheiro se for, a hora que eu for para a miséria, a hora que eu perder as pessoas que estão à minha volta, que são as pessoas principais da minha vida, o meu mundo cai. Então veja a necessidade da gente construir, né, uma verdadeira fortaleza em nós. Da gente pensar que pode acontecer estas coisas, mas não é castigo divino, não é porque eu não tenho Deus no coração, e não é porque Deus está me castigando. São coisas naturais da existência. E que muitas delas estavam marcadas antes mesmo da gente chegar aqui como encarnado. E que nós conscientes, talvez, né, nós, em grande maioria conscientes disso, sabíamos que iria passar e queríamos passar sem revolta. Porque nós sabíamos que teríamos que aprender qualquer coisa que fosse com cada situação. Uma mínima coisa, mas a maioria das vezes, para aprender qualquer coisa que seja diante de um sofrimento, é necessário ser manso e humilde. E se a gente for orgulhoso, vaidoso, revoltado, a gente não aprende, a gente só briga. E aí a lição vai ter se perdido.
aí sim terá sido um verdadeiro martírio, um verdadeiro castigo. Então não importa a dificuldade que você está passando na sua vida, e todo mundo passa dificuldade. Aquela vida lá de internet, onde todo mundo postando que eu estou comendo muito bem, eu estou viajando para não sei onde, aquilo lá é ilusório. Aquilo lá é uma pequena fatia de um turbilhão de coisas ruins que a pessoa vive. A pessoa não vai postar lá coisas terríveis. Muito raramente você vê a pessoa postando: estou passando por câncer, estou perdendo meus bens. Muito difícil alguém postar isso, né? Mas tem gente que posta, né? Mas a grande maioria quer postar que está viajando para não sei onde, que está comendo melhor, que está não sei aonde. Isso é venda de ilusão, porque a pessoa passa um pedacinho disso, mas ela passou muita dificuldade para estar ali. Às vezes ela passou por processos de doença, por perda de pessoas que ela gostava, e está passando só um pedacinho de alegria, e está compartilhando com todo mundo. Não tem problema, quer compartilhar, né? Pode compartilhar. Mas a gente que está vendo não pode achar que a vida do outro é mil maravilhas e que eu estou passando só por dificuldade, né? E, independente se o outro realmente a vida dele está 100% e a minha está ruim, é o meu merecimento. A gente tem que dar graças a Deus em todos os momentos. A gente tem que dar graças a Deus se eu sentei na minha mesa e eu só tenho arroz para comer, graças a Deus. Tenho arroz para comer. Nossa, posso pagar um restaurante que vai ficar em R$1.000 a hora de pagar a conta. Graças a Deus também, né? Trabalhei, consegui, né? Lutei. Mas se trabalhei e não consegui, graças a Deus também, eu preciso passar por isso. Então, independente se é saúde, se é financeiro, se é emocional, se é psicológico, tudo é necessário. Cada momento tem que ser vivido como uma necessidade de aprendizagem e ninguém aprende se revoltando. Ninguém. E vem falando aqui também que essa parte que fala assim: vinde a mim, vós que estáis fadigados. Existem pessoas que são tão materialistas nesse mundo, que é muito difícil da gente compreender, né? Porque é muito triste a gente imaginar uma pessoa extremamente materialista. Porque para ela tudo é imediato. Então ela tem que viver tudo muito intensamente no momento e tem que tentar conquistar tudo agora. Porque para depois, quem sabe? E tudo se encerra no túmulo. Então, se ela perde um ente querido, é o fim. É muito triste, porque ela já pensa assim: jamais vou ver novamente. Tudo que essa pessoa era, nunca mais será. E para nós que temos uma visão diferente, né, da doutrina espírita, a gente sabe que mesmo que você conviva amorosamente com uma pessoa, você vai ver essa pessoa novamente. Vai conviver, vai poder encontrar em nova oportunidade. E outra questão do materialista é que quando ele passa por processos tipo doença, perda financeira, é como se o mundo dele acabasse. E essa pessoa sofre muito. Debater com o materialista é muito difícil, porque eles acham explicação para tudo, né? E que todo o universo de quem acredita na vida após a morte é algo ilusório. E isso dói na hora que ele estiver passando pelo sofrimento, né? E quem não passará pelo sofrimento nessa vida? Todos passarão, certo? E o que eu acho que fica de mensagem mais importante aqui é que o jugo de Jesus é leve, mas se a gente observar a lei, então a gente tem que prestar atenção se na nossa vida nós estamos utilizando o amor e a caridade. Porque se a gente não estiver usando o amor e a caridade, na hora da gente julgar o nosso momento, nós vamos julgar com severidade, da mesma forma que nós estamos julgando o mundo. Então, a vida é tão fácil de compreender que, da mesma forma que eu jogo para fora, eu recebo de volta. Não há como eu julgar a sociedade, condenar o outro, e da mesma forma não estar recebendo isso de volta. É um exercício de ida e volta. Se eu agir com amor, eu receberei esse amor. Não vou deixar de receber problemas, mas eu vou receber
a dosagem de amor necessária para eu passar aquele momento com maior serenidade. Pode ter certeza disso. Querem comentar, perguntar alguma coisa, gente? Ninguém quer perguntar, gente? Que pouco compreensivo. Pouco compreensivo. Acho que vocês me perguntam, ela não saberá responder, não vou constrangê-la. Mas eu não saberia mesmo. Por isso tem o Theo aqui, viu, gente? Theo complementa aí para nós. Complemento só o Consolador prometido vem a seguir. Essa parte do Consolador prometido é muito bom, né? Porque Jesus, depois de partir, né, ali naquele momento, ele fala que nos enviaria esse Consolador prometido. Que, na verdade, gente, esse conhecimento da doutrina é maravilhoso. Por quê? Porque até então a gente vivia numa verdade obscura, a gente não tinha uma compreensão muito aprofundada, parece que tudo era muita alegoria, muito sem explicação. Aí vem Kardec e nos explica tantas coisas. Eu era católica, mas dentro do catolicismo eu não compreendia muitas coisas, e eu ficava assim, me perguntava, puxa, como eu gostaria de entender isso, como que está passando isso por cima e eu não estou entendendo? Quando eu vim ao Centro Espírita, que foi aqui, inclusive foi com o Marcelo, né? O Marcelo Araújo, que namorava com a minha irmã na época. E aí eu comecei a ouvir sobre a doutrina, eu falava, puxa, agora eu estou começando a compreender, né? Começando a entender aquilo que estava ali por detrás da letra. É como se estivesse ali e eu não conseguia enxergar. E aí, quando você pega o Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, e tem a explicação, é inegável, você fala assim, nossa, faz total sentido. Né? Aí né? você começa a interpretar e entender. Sim, aí você consegue ver a beleza do que Jesus falava e que a gente achava assim, puxa, é bonito, mas não estou entendendo muita coisa, não. Com a explicação ali da doutrina espírita, dos espíritos esclarecidos, a gente parece que desanuvia a nossa mente, abre um leque de pensamento tão grande, e você fala assim, puxa, como eu li e não enxergava isso? E estava ali. Parece que a gente já sabia, mas estava obscuro na nossa mente. Né? Vai ver que a gente até ouvia, né, de Jesus e... Faz muitas perguntas daquilo que a gente não conhece, né? E com a revelação do Allan Kardec no Espiritismo, trouxe à tona aquilo que estava oculto, o que até então nas escrituras não falava sobre isso. Né? Aí, corria um familiar da gente, nossa, como é que você está estrangeiro, meu? Gente, você está num lugar bom, né? Mas não tinha essa explicação. E com o Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, já está explicando bem ali, a gente que está estudando, a gente vai sempre compreendendo cada vez mais. É onde esse livro de estudo que a gente ouve todos os dias aqui, cada dia nos traz um conhecimento diferente que a gente não tem só com a Bíblia Sagrada. Eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo. Mas desde mais novo eu sempre procurei, tipo assim, eu fui criado na igreja católica também, né? Só que eu ficava, tipo assim, tá, eu sentei aqui, escutei o que ele falou, mas eu não entendi. Eu entendi em partes, mas será que eu entendi? Será que é isso mesmo? Aí eu sei que eu fui na Presbiteriana, fui na Assembleia de Deus, fui em mais de 4 igrejas diferentes. Aí eu ficava assim, com aquele mesmo sentimento, tipo, não entendi de novo, tipo, entendi um pouquinho mais, às vezes, de alguma outra, mas parece que eu queria ter uma liberdade de falar, de conversar com as pessoas, mas aqui não tem essa liberdade, tem que ficar na minha e tal. E até que esse ano faz 10 anos, que foi a primeira vez que eu entrei aqui. Foi em 2013 com o Matheus, filho do Mané, né? Tal. Foi a primeira vez que eu vim aqui, foi em 2013, foi assim, e falava assim, vamos lá e tal, tudo mais. E aí a gente vinha, né, na época, né, menos de menor ainda, eles vinham de a pé e tal, passava a casa dele, assim, pra cá. E aí foi que eu falei assim, nossa, agora eu consigo entender, tipo assim, tem que pôr em partes divididas, porque a gente não lê por parte que a gente, mas a parte que a gente lê, a gente entende tudo que está dizendo. Então, que acaba nesses 10 anos que, assim, que eu estou aqui,
eu aprendi muito mais do que o tempo que eu fiquei em outros dias passando e tentando entender. E é que nem ele disse, né? O Evangelho do Espiritismo, né? Ele explica que a gente muitas vezes faz muitas perguntas e às vezes não tem que ter muita pergunta, a gente só tem que entender. Né? Então eu acho que é isso. E não existe religião errada. Igual, por exemplo, o catolicismo está certo, né? O presbiteriano está certo, todos estão certos. Acontece que quando você começa a fazer algumas perguntas, você não consegue achar respostas, quer dizer que o seu espírito está aberto para a compreensão de novas coisas. E aí vai ficando aquele vazio, né? Você fica, puxa, eu não estou compreendendo. Por que eu não estou compreendendo? Quem me explica, né? Aí você quer buscar mais. Vai abrindo aquele leque de entendimento que antigamente falava, você não pode buscar essa informação. E hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, essa resposta vai ficando muito vazia. Porque hoje quem não quer saber das informações? Todos querem, né? Isso já advém de muito tempo. E nós, se nós estamos aqui, é porque a gente já tinha essas perguntas, talvez a gente já tinha até as respostas antes de encarnarmos, mas que para a gente viver e passar pelas dificuldades, dos sofrimentos que nós temos que passar e que já passamos, e compreender, eu tenho ressentimento no meu coração lá de trás, como vencer isso? Né? Eu preciso de informação. Não basta apenas aquilo que eu estou vivendo ali na minha vida, dentro da minha religião, estou buscando novas informações, como que eu posso driblar? E às vezes é difícil da gente vir viver isso dentro da doutrina espírita, porque chega aqui, a gente descobre uma coisa, nossa, não depende do outro, depende de mim. O outro que fez errado, mas o perdão depende de mim. E isso é uma verdadeira guerra dentro da gente. Mas é uma guerra que a gente não briga sozinho. A gente tem Deus, a gente tem Jesus, a gente tem a doutrina para compreender. Então fica muito mais leve, né? Quando o fardo é compartilhado com Jesus, né? Então eu quero pedir perdão a Deus pelos momentos que eu esqueci de agradecer. Perdão esses momentos que eu esqueci de agradecer. E um exemplo prático, né, que todo mundo falou, o Tiago, aí vai quase não lembrar, a Simone fez eu ir lá atrás hoje. Mas um dos exemplos muito claros do que a doutrina espírita, né, representa para mim é isso. Eu via bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurado quem sofre, bem-aventurado as nossas dificuldades. Puxa vida, né? E aonde que eu fui aprender por que a gente sofre? Por que nós precisamos passar pelas dificuldades? Por que nós precisamos passar pelas necessidades? Né? Aí a gente começa a formar uma base sólida de fé. Então, bem-aventurados os aflitos, né? Mas eu preciso saber por que eu vou me afligir, por que eu preciso sofrer. E eu encontrei essa explicação dentro da doutrina espírita. E eu lembrei daquela canção, né? Acho que é Nossos Irmãos Evangélicos, que é para a gente meditar, né? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Essa é a verdade. Por isso que é muito importante quando Jesus faz esse convite, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis fatigados. Porque os ensinamentos dele, né, nos traz a verdade e a compreensão do porquê nós cansamos. Porquê às vezes nós passamos. Então vamos meditar. Então o mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Deus quer seus filhos com alegria. Deus quer seus filhos felizes. Então vamos aprender, né, a plantar essa felicidade. E a partir do momento que a gente aprender a plantar a alegria, a plantar a felicidade, nós vamos colhê-las.
Que assim Que seja. assim seja. E só quero comentar uma coisa. Hoje eu vi um vídeo que eu achei muito bonito. A história falava assim, que uma mulher foi procurar o Chico, uma mãe, virou e falou assim para ele assim, Chico, eu já não sei mais o que fazer. O meu filho é usuário de drogas, me dá muito trabalho. Já internei ele, já fiz de tudo para ele mudar. E aí, Chico falou, você já fez tudo? Já. Agora eu já não sei mais o que fazer. Ele falou assim, então, ama ele. Ama. Do jeito que ele. Então, eu acho que cabe essa observação, porque às vezes a gente quer que o outro mude de qualquer jeito, mas o outro só muda se ele quiser. E o nosso papel é agir com amor, caridade. Amar o outro do jeito que ele Que assim seja. Sim. Seu microfone. Sim. Agora nós vamos para a leitura do livro SOS Crianças. Ação e reação. Jesus, todos somos envolvidos na onda mental que emitimos. Nossos pensamentos são, pois, cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Sabemos, Senhor, que toda ação corresponderá a uma reação, e o que doarmos ao próximo, seremos os primeiros a receber em dobro. Assim, Senhor, entendemos que aquele que deseja a paz, bom é que ele saia pacificando por aí. As coisas boas que doarmos voltarão para nós impregnadas de recursos felizes. E do mesmo modo, o mal sempre retornará para quem o emitiu. Pensamentos negativos nos levam ao estado de depressão e angústia, por faltar sintonia com a luz. Senhor, que possamos então doar ao próximo amor e estar sempre em vossa sintonia. Assim seja. Olha como que complementou o Evangelho. Você trabalhar hoje? Maravilha. Trabalhar hoje? Ó. Gente. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais do plano maior e agradecer, Senhor, por nós termos essa oportunidade de estar aqui nesta casa acolhedora. Agradecer, Senhor, por nós termos mais um dia de vida e de aprendizado, por tantas bênçãos recebidas, por essa paz que nos envolve. Agradecer, Senhor, por nós termos uma mesa farta, por termos uma família, amigos,
e agradecida, Senhor, por tudo isso que temos e que somos. E que toda essa energia possa ir de encontro aos nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. E também os nossos irmãos que estão hospitalizados, precisando sempre de um amparo, de um carinho, que só os médicos e enfermeiros que ali estão contribuem para que tenham a calma e a paciência para vencer. Pedimos também que as energias vá até aos nossos irmãos em estado de rua, à nossa juventude e às nossas crianças do nosso planeta. Pedimos também muita energia por aqueles irmãos que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, e por nossos irmãos que cuidam da nossa nação. Que todos possam receber, para que possam fazer o melhor para seus irmãos. E assim, Senhor, estamos agradecidos por tudo. Pedimos licença à espiritualidade para encerrar esta nossa reunião e faremos a oração que vós nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Assim seja. Desculpa, como que é o nome?